E aí, galerinha, beleza? Eu sou a professora Ana Célia e está começando a nossa aula de português. E hoje a nossa aula é sobre debate regrado e as preposições. Se liga aí na nossa aula de hoje. Então vamos lá. Então, debate regrado, a gente já entende logo. Debate tem a ver com conversa, com debater, com brigar, com discutir. É justamente isso. Mas nós trazemos a palavrinha regrado, que é justamente com regras, com algumas limitações, com algumas definições do que tem que ter nesse debate. Por isso que é um debate que não vai dar briga, ou que não é para dar briga, que não é para dar confusão. É um debate em que vai ser controlado para que tudo ocorra bem, tá? Vamos entender um pouco sobre isso. Vejamos bem, o que é um debate regrado? É um gênero oral, ou seja, é falado, da oralidade, produzido pela interação dos falantes, tem pessoas falando, e tem como principal objetivo ampliar o conhecimento sobre um tema. Então, escolhe-se ou define-se um tema, um assunto a ser tratado, e as pessoas elas vão falar sobre aquele tema, podendo muitas vezes levar a um consenso ou a uma tomada de decisão. Então pode ser que as pessoas após o debate chegue a um consenso, a uma decisão entre todos, ou então alguém precisa decidir algo durante aquele debate, ao final do debate. Os debates podem conter opiniões complementares ou divergentes. Vocês sabem que geralmente quando se pensa em um tema a ser discutido, nem todo mundo tem a mesma opinião, Nós temos direito de opinar, de se colocar de forma diferente sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Quando o tema é polêmico, predominam divergências. Quando a ideia é aprofundar a discussão, prevalecem ideias complementares. Nos dois casos, os debatedores devem respeitar o turno conversacional dos demais convidados e permitir que todos expressem seu ponto de vista, que é o que eu acabei de falar, Nós temos direitos iguais, todo mundo tem direito de opinar e nem todas as pessoas têm opiniões iguais. Então, quando você está num debate em que alguém dá uma opinião diferente, você precisa respeitar a opinião do outro, até porque o outro vai respeitar a sua, ou deve respeitar a sua, certo? O debate regrado, no debate regrado, as opiniões precisam ser sustentadas por argumentos consistentes. Vamos lembrar, o que é um argumento? São justificativas, são coisas que eu coloco, que eu utilizo para defender uma ideia. Então, se eu quero defender algo que eu concordo ou que eu discordo, eu preciso usar argumentos. Agora, esses argumentos, eles precisam ser consistentes, eles precisam fazer sentido, Não adianta eu defender uma ideia e ficar com brincadeira, com palhaçada, alguma coisa assim. Eu preciso de uma consistência, de uma verdade no que eu estou dizendo, no que eu estou defendendo, certo? E esses argumentos precisam ser capazes de convencer quem está me ouvindo. Nem sempre a gente convence, mas o meu objetivo precisa ser esse, Eu preciso convencer a pessoa. Por exemplo, eu digo num debate sobre porte de armas, eu digo que eu sou contra o porte de armas, porque é um risco para as pessoas da casa, pode levar a pessoa a agir sem pensar e acabar utilizando aquela arma de forma indevida, pode acontecer um acidente dentro de casa e uma criança ou qualquer uma pessoa da família acabar se machucando, não é legal, certo? Então eu estou colocando argumentos, para dizer que eu sou contra o porte de armas, certo? Se eu fosse a favor, eu sou a favor do porte de armas porque é uma segurança para as pessoas, porque hoje pode entrar um assaltante na sua casa e você usar a arma para se defender, não sei o quê. Então eu vou usar argumentos para defender o uso, do porte de armas, certo?
As falas são públicas e têm como objetivo de ampliar o conhecimento ou chegar à solução de um problema. A gente vê muito debate, discussões, né, plenárias, enfim, momentos em que as pessoas debatem determinado tema. Então, esse tema, esse debate, ele não é só meu, eu não fico debatendo sozinha na minha casa, né? Geralmente, às vezes é transmitido na TV, transmitido em canais, em redes sociais, então são temas do interesse de uma população no geral, não de todo mundo, mas a maioria das pessoas, e geralmente, como eu falei anteriormente, né, são temas polêmicos, certo? O objetivo dessas falas é ampliar o conhecimento, chegar à solução de um problema. Por isso se emprega em geral as variedades urbanas de prestígio e o nível da linguagem formal. Então eu nem posso falar difícil demais, mas também não posso falar assim palavras tão do meu vocabulário no meu dia a dia, se são coisas que é um debate que muitas outras pessoas terão acesso. Nos debates dirigidos a um público mais jovem que tem abordagens descontraídas, podem aparecer expressões informais. Então, se eu estou participando de um debate que tem adolescentes de 13, 14, 15 anos, a linguagem que vai ser usada é uma linguagem mais descolada, mais descontraída. Se eu estou num debate para pessoas idosas, né, e eu for usar gírias, eu tenho que usar gírias que essas pessoas entendam, né? Se eu for usar... E aí, você é descolada? Aí o senhorzinho vai olhar para mim e vai dizer, descolado? Como assim? O que é que tá descolado? O que não tá colado, né? Então, ele não vai entender. Então, as gírias também precisam se adequar àquela idade, àquele grupo que eu estou participando, certo? Vocês entenderam? Muito fácil, né? A questão do debate. Então, resumindo, né? O debate é uma conversa entre um grupo, né? Essa conversa é sobre um tema polêmico. As pessoas, elas vão argumentar, elas vão opinar, elas vão dizer se concordam, se não concordam. E, geralmente, no final, ou entra no consenso ou alguém toma uma decisão do todo, né? Às vezes é para decidir determinada coisa, né? Então, se nem todo mundo concorda ou fica muito dividido as opiniões, então, no final, alguém fica responsável para fechar ali aquela decisão. O que vai ser no final, tá certo? Sobre as preposições, a gente precisa entender que o conceito delas, né? As preposições são palavras que servem para ligar palavras, né? Então, palavras que ligam palavras. As preposições, elas são exigidas por um termo regente. Nós já estudamos o que é termo regente, o que é termo regido. Então, termo regente é que exige algo e elas não têm significado sozinhas, né? Elas precisam de outras palavras para ter significado. Exemplo, a, em, de, até, com, após, ante, contra, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, traz e tantas outras preposições. E nós ainda temos as combinações, quando a gente faz aquele somatório, né, de preposição com artigo, né? Quando eu tenho da, é o de mais a. Quando eu tenho na, é em mais a. Quando eu tenho naquela, é em mais aquela. Então, eu posso fazer essa combinação de preposições com artigos, com pronomes, enfim, certo? E eu também posso ter locuções, eu posso ter combinações que eu chamo de locuções prepositivas. Nós vamos já ver bem direitinho. Então, resumindo, há preposições, né? Aqui é como se fosse uma pequena exceção das preposições, porque eu acabei de falar para vocês que elas não têm sentido completo, elas não têm um significado. Eu não consigo desenhar quando eu digo assim, até, eu não consigo fazer nada, pensar em nada. Agora, quando eu digo até mais, eu entendo, né? Então, elas precisam de outras palavras para ter sentido. E aí, uma exceção, uma pequena exceçãozinha, né? Há preposições que estabelecem relação de sentidos específicas. É claro, quando elas estão empregadas em algumas situações. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Quando eu digo assim, quadro de Picasso é retirado de leilão por danos acidentais. Aqui eu tenho, só nesse trechinho, eu tenho duas preposições. Eu tenho a preposição de
que ela se repete aí no final dessa linha, né, dessa primeira linha, e eu tenho a preposição por. Aqui a preposição ela tá pura, ela não tá com nenhuma junção de nada, certo? Então, eu tenho de. Quando eu digo quadro de Picasso, só o de sozinho não significa nada, mas quando eu digo quadro de Picasso, esse de tem um sentido de posse. De quem é o quadro? De Picasso. Vocês percebem? Já a preposição por é retirado de leilão por danos acidentais. Esse por também não tem sentido, mas aqui ele tá com o significado de causa. Por que que o quadro de Picasso vai ser retirado ou foi retirado, né, do leilão? Por danos acidentais. Então esse por ele tem o sentido, né, de causa, tá? Outro exemplo. Egípcio que morava nas ruas de Florianópolis volta para casa com a ajuda de policial. Aqui nós já temos 3 preposições, certo? Aí você diz assim, cadê a primeira? Aqui está, ó. A primeira, que é o nas, na verdade, aqui tem um somatório. Aqui é em, a preposição em, mais o artigo as. Então, em mais as fica nas. Então, aqui eu tenho uma preposição que está com o sentido de lugar, né? Egípcio que morava nas ruas. Então, ele tem um sentido de lugar. Não ela sozinha, certo? Ela está acompanhada de outras palavras para poder ter o sentido de lugar, certo? Mais à frente, eu tenho a preposição pra. Né? Egípcio que morava nas ruas de Florianópolis volta para casa com a ajuda de policiais, certo? Esse pra dá ideia de destino, né? De lugar, para algum lugar. Então, o pra aqui, ele vai ter esse sentido de lugar. Com a ajuda de policial. Olha o modo, né? Olha a indicação aqui de modo, certo? Então, aqui nós temos o com no sentido de modo, como esse egípcio vai voltar para casa, certo? E aí, vamos fechar o nosso entendimento, né? As preposições, elas podem ser simples, como eu acabei de mostrar para vocês nos exemplos, né? Elas estão sozinhas, somente uma nós vimos que ela já está unida a um artigo, né? Mas elas também podem ser locuções prepositivas, elas podem formar locuções. O que são locuções? É a junção de uma preposição e mais alguma outra palavra, uma, duas ou mais. Certo? No caso, nós vamos analisar aqui nessa tabela bem direitinho quais são as mais usadas. Então, nós temos as preposições, nós temos a, ante, de, por, sem, sobre, entre, como eu já falei para vocês, alguns exemplos. Aí a preposição pura, simples, e nós temos as locuções prepositivas, né, que são as combinações. Lembram das locuções verbais, quando a gente tem 2 verbos ou mais, né? Então, aqui a gente tem as locuções prepositivas. Olhem aqui alguns exemplos. Abaixo de. Abaixo de não tem significado. A não ser que eu empregue em uma oração unindo outra palavra. Quando eu digo assim, estou abaixo de... Aqui na minha cidade está abaixo de 10 graus. Aí você vai entender, certo? Mas só ela sozinha não tem como eu ter uma compreensão. Então, temos abaixo de, a fim de, depois de. Percebem que o de está junto com outra preposição, né? Em frente de, em lugar de, perto de, graças a, junto a, para baixo de. Então, são algumas locuções prepositivas. Deu para entender, pessoal, bem direitinho o nosso conteúdo de hoje sobre debate, sobre as preposições. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até a nossa próxima aula.